Graça e a paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Nós vamos, como disse a irmã Laís, ser consolados pela palavra de Deus, mais uma vez. E eu gostaria que você pudesse deixar a sua Bíblia aberta, porque nós estaremos relatando alguns acontecimentos de Deus na vida do seu povo. E gostaria que os irmãos pudessem fazer como os irmãos de Bereia, não é? Estar com a palavra na mão e acompanhando. E olha aqui quem estava pregando naquela ocasião lá em Bereia era o apóstolo Paulo, não é? Um homem cheio do Espírito Santo, e os irmãos tinham um zelo tão grande pela palavra que eles estavam conferindo para ver se a fala de Paulo estava condizente com as Escrituras. Quero também dizer para os irmãos, nós já voltamos com o nosso culto de oração na quinta-feira. Terça nós temos o nosso culto de estudo, quinta-feira oração, e nós estamos gravando parte do culto, no caso agora, esse momento está sendo gravado para ser exibido posteriormente para os irmãos que ainda estão em possibilidade de estarem aqui. Mas nós que estamos, louvado seja o Senhor, porque a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Irmãos, nós vamos ler introdutoriamente apenas 6 versículos. Gênesis 15, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe na sua Bíblia. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é um Damasceno, Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Este será teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Vamos juntos, o verso 6, bem forte, irmãos. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Né? Meus irmãos, nós vamos nessa noite estar pensando um pouco sobre a soberania de Deus e a fragilidade humana. Vamos repetir esse tema aí, para a gente gravar, né? Bondade e misericórdia estão ligadas à soberania de Deus e à fragilidade humana. Vamos lá mais uma vez. A soberania de Deus e a fragilidade humana. Nós começamos uma série de sermões nesse tema, a excelência das Escrituras. E nós começamos, irmãos, narrando os feitos do Senhor através da história desses 3 homens, Abraão, Isaque e Jacó. E eu queria dizer para os irmãos, ou perguntar aos irmãos, talvez alguns de nós saibam, né? Nesses últimos anos, quais foram os 2 livros mais produzidos e mais vendidos? Essa é uma pergunta introdutória para a gente. Talvez a boa parte de nós aqui não saibam. Mas se você for nas livrarias, você vai encontrar uma infinidade de livros com essas 2 vertentes de assunto. A primeira é a vertente da condição que é dada ao homem de poder. Não é? São chamados livros de autoajuda. Nós vamos encontrar, irmãos, que em muitas livrarias e em muitos lugares nós vamos ver esses livros presentes. Livros de autoajuda. E qual é o conteúdo desses livros? É levar o ser humano a entender que ele pode. Não é? Existe, eu não sei se a expressão correta é essa, não é?
mas existem pessoas que dão palestras motivacionais a empresas, a igrejas, não é? E muitas pessoas têm se levantado em muitos redutos evangélicos também com essa linha de mensagem. Você é vencedor, você pode, você vai conquistar, é você, não é? E o foco é nós. Você é forte. Os livros de autoajuda só vai falar nisso. E junto com esses livros nós vamos encontrar também outros livros, né? E que vai tratar esses livros, né? Esses livros vão tratar de uma realidade que nós também estamos vivendo nos últimos dias, né? E aí nós vamos ver que se você entrar nas mídias, às vezes eu entro nas mídias, vez por outra entra um comercial, e o comercial mais frequente, talvez você não percebeu, mas daqui por diante você não vai esquecer, assim como do versículo 6, diz que eu vou te dizer agora. Você está olhando diversas coisas na rede social, ou na internet, etc. Aí de vez em quando entra o comercial. Que comercial? Ganhe dinheiro sem sair de casa. E é impressionante o volume financeiro que as pessoas dizem, né? E tem até pessoas assim, olha, eu ganhei este mês 100 e tantos mil, 200 e tantos mil, e aí qual é o checkmate da coisa? Você ganhar dinheiro em pouco tempo e ficar rico. Então, são esses dois livros, irmãos, que mais têm dominado o nosso contexto humano. É a suficiência no próprio homem e o anseio de ficar rico. E na contramão disso, a Bíblia diz que nós não podemos nada. Que nós somos pó. E antes de nós voltarmos para esse texto, eu gostaria que você folheasse sua Bíblia aí, vai lá no Salmo, não é? No Salmo 90, o único salmo que é de Moisés. E esse homem foi um homem poderoso, esse homem foi um homem rico, esse homem foi um homem frágil. E esse homem experimentou essa soberania de Deus na vida dele. E observe o que é que esse homem vai escrever com relação à nossa estrutura, nós mortais, e com relação à grandeza de Deus. O Salmo 90 diz assim para a gente: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A bondade, irmãos, e a misericórdia do Senhor nos segue. Moisés sabia disso. E ele diz isso aqui, que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E ele conta-nos assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce, cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Estas são as palavras de Moisés. E aí, meus amados irmãos,
Nós precisamos entender à luz das Escrituras porque nós somos o que somos. E compreendermos porque Deus, sendo quem é, Ele nos entende, Ele nos compreende. Nós somos fracos em todos os sentidos, irmãos. Nós somos fracos fisicamente. Olha aí. Mais da metade da congregação está usando sua máscara. Por quê? Porque nós estamos receosos, né, de que essa pandemia possa nos atingir. Nós temos um irmão que está em casa, por quê? Porque ele está tossindo. Esse assim, eu não vou para a igreja, pastor, porque se eu der uma tossida na igreja, é bem provável que a congregação seja afugentada. Nós somos fracos, irmãos. Uma gripe pode matar a gente. Uma infecção. As irmãs que cuidam da comida no cotidiano, você sabe qual é a matéria mais inflamatória quando nos atinge? O osso. Você corta a mão, ou o dedo, ou uma parte do seu corpo, com aço, com ferro, rapidamente essa inflamação ela se acaba. Mas quando você recebe qualquer perfuração com osso, então essa inflamação ela se estende por muito mais tempo. Por isso que muitos exércitos, em muitas tribos, as pontas da flecha são feitas com ossos. Somos frágeis. Observe, nós não sabemos se entre nós tem alguém aqui contaminado. Pode ter alguém, eu posso estar contaminado e você nem sabe. Talvez eu nem saiba. Somos fracos fisicamente. Somos fracos emocionalmente. Veja, esse tempo que nós estamos vivendo, quanto conflito psicológico está nos afetando. Irmãos que estão enfurnados em casa. Eu falei há 2 dias atrás com um irmão em Cristo, ele estava dizendo de um irmão da nossa igreja, não local, que ele está em casa e ele não permite ser tocado por ninguém, nem pela esposa. Somos fracos psicologicamente. Somos fracos emocionalmente. Nesse exato momento, irmãos estão dizendo, meu Deus, me socorre, me sustenta, me guarda, porque eu posso morrer a qualquer momento. Somos fracos nos desejos. Minha mente, sua mente, todo dia pensa em pureza. Quantas coisas passam pela nossa mente? E aí nós entendemos o que Paulo vai dizer para nós. Paulo diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu estou fazendo. Paulo não estava falando de comportamento e ação. Paulo estava falando dessa fragilidade que nós temos. Eu e você, quantas vezes estamos dormindo e a gente começa a sonhar com coisas absurdas? Você que está nos assistindo. Talvez nesse exato momento você esteja ouvindo a palavra e pensamentos impuros estejam norteando minha mente, sua mente. Por isso que Paulo vai dizer para nós uma recomendação. Tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se há virtude, que isso preencha. Porque, irmãos, a nossa mente é um espaço que ela é preenchida pelo que presta ou pelo que não presta. E Deus sabe disso. Por isso que quando Moisés escreve aquele salmo, ele diz que nós somos o que nós somos, frágeis, somos pó, somos um conto, algo que passa ligeiro. E ele diz, Senhor, não guarda a tua ira, não estende a tua ira por muito tempo. Moisés sabia muito bem disso. E aqui nós temos, irmãos, o relato. Eu gostaria não de me focar na história de Abraão, mas na história desses 3 homens e principalmente, num próximo momento, eu estou ministrando sobre a vida de Jacó, um dos homens mais injustiçados na história das Escrituras. Mas eu quero narrar um pouco sobre a realidade de Abraão, que quando Deus o chama, seu nome era Abrão. Esse homem quem era? Pó como nós. Um homem significante. E Deus chama esse homem, Deus faz promessa a esse homem, diz assim, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua família, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o texto diz que esse homem obedeceu, em parte. Qual era a ordem de Deus, irmãos?
sai da tua terra e do meio da tua parentela. Quem foi com Abrão? O sobrinho. E se você for no livro de Atos, lá no capítulo 6, no relato da defesa de Estevão, você vai ver que Estevão vai dizer que Abrão, ele não foi de imediato. Abraão foi para um determinado lugar e ficou lá até o pai morrer. Depois que o pai morreu, foi que ele foi definitivamente. Está lá, em Atos, no Novo Testamento. Abraão era um homem fraco, irmãos, emocionalmente e temeroso de morrer. Quando Abraão sai, observe, ele tinha 75 anos. Sara era mais nova do que ele, 10 anos. Então, Sara era uma mulher de 65 anos. E eu te faço uma pergunta, né? Tem irmãs aqui que estão na casa dos 50. Né? Tem uma certa beleza, mas o texto vai dizer que Sara era por demais bela. E era uma mulher de 65 anos. E Abraão desce para o Egito e quando ele chega lá, ele diz assim para Sara: minha querida, quando a gente entrar nessa terra, você é muito bonita e os homens vão desejar você. Então você faz o seguinte, você não diz que é minha esposa, diz que é minha irmã. Abrão era um mentiroso. Verdade? Não. Acompanhe na sua Bíblia. Leia. Vá para as séries. Não é? Abraão não mentiu. Abraão, ele era irmão de Sara. Por parte de pai ou de mãe, mas ele era irmão dela. Mas Abraão mandou que ela omitisse que também ela era esposa dele. Resultado, quando o rei viu Sara, tomou Sara por mulher, porque era uma mulher descomprometida no entendimento dele. E o rei começou a enriquecer Abraão. Gado, rebanho. Meus amados irmãos, os homens que estão aqui, eu que estou olhando para você aí, pensa a tua esposa dormindo com outro homem. O que passa no nosso coração? E ela está nessa condição porque você colocou ela nessa condição. Foi o caso de Abraão, era fraco. E a Bíblia diz que Deus pesou a mão sobre a nação toda, com pestes, com enfermidades. E aquele rei ficou sem entender nada. Aí Deus diz a ele, olha, essa mulher tem marido. E esse homem, quando toma conhecimento, corre a Abraão e diz assim, foi o que você fez, rapaz. Como é que você faz isso com a gente? Toma a tua mulher, e quem tocar nessa mulher, nesse homem, vai morrer. É a minha palavra de ordem. Abraão era fraco. Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou ele. E os anos foram se passando, e a leitura que nós fizemos vai dizer, depois destas coisas, veio a palavra de Deus a Abraão. E Abraão diz assim, Senhor, a promessa que o Senhor fez quando eu saí, 10 anos já se passou, e eu não estou vendo nada, Senhor. Como é que pode? Só tem um herdeiro aqui, não é nem meu filho, é um parente. É um criado nascido em minha casa. E Deus mais uma vez diz, olha, Abraão, a bondade e a misericórdia do Senhor vão te seguir. Porque olha o que é que Deus vai falar inicialmente. Veja, verso 1. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. É a primeira palavra de Deus para esse homem. E esse homem, a Bíblia vai dizer para nós, no texto que nós lemos, Deus diz assim, olha, Abraão, vem cá, olha as estrelas. Está de noite, irmãos. Não sei nem se tem muita estrela no céu, daqui não estou vendo não. Mas era um céu estrelado. Conta, Abraão, se tu podes contar. E esse homem ficou parado e o Senhor disse assim, assim vai ser a tua descendência. E sabe o que é que Abraão faz? Ele crê. Mas Abraão era frágil. A vida segue. E Sara diz assim, meu querido, é o seguinte, olha, Deus está demorando, vamos entrar com providência. Eu tenho uma serva egípcia. E eu vou te dar por esposa, por mulher, e ela vai ter um filho e nós teremos a promessa de Deus se cumprindo. Uma coisa maravilhosa aqui, irmãos, é que eu e você, como Abraão, nós cometemos os nossos deslizes
E muitas vezes, eu não me recordo quem falou, Laís, né? Falou logo aqui no começo do culto. A gente erra muitas vezes querendo acertar, irmãos. Nem sempre a gente erra porque a gente tem prazer de errar. Por isso que Deus é misericordioso, que Ele disse a Moisés. E Moisés sabia tanto assim, Senhor, não segura a tua ira por muito tempo, porque senão a gente não vai aguentar. Nós erramos, irmãos. A Bíblia vai dizer para nós, se a gente pode fazer o bem e não faz, nisso a gente está pecando. Por que nós erramos? Porque nós somos imperfeitos. A intenção pode ser boa, mas a ação muitas vezes não funciona. Somos nós, a nossa fragilidade, mas um Deus que é soberano no seu propósito. As minhas fraquezas e as suas fraquezas não anulam o propósito de Deus. E a Bíblia diz que Agar deu à luz uma criança, e essa criança trouxe um desconforto muito grande para Sara, porque quando Agar viu que ela gerava filhos, ela começou, com seu comportamento, a trazer constrangimento para Sara, a ponto de Sara perseguir a sua escrava. Nós somos limitados, eu e você. E essa mulher não aguentou essa perseguição, ela foge, porque não aguentava a humilhação da sua patroa. E quando ela está em fuga, Deus fala com essa mulher: Agar, o que é que você está fazendo? Não, estou indo embora porque minha patroa mandou me deitar e agora eu estou vivendo essa humilhação e aí está me perseguindo. E Deus disse assim: volta e te humilha mais ainda. Quem compreende a mente de Deus? Quem sabe qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Quando Jó diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, isso foi confortando Jó ao longo da caminhada dele com Deus. Isso não mudou a vida dele do dia para a noite, não. 86 anos tinha Abraão quando Ismael nasceu. Mas Deus não deixou de cumprir a sua palavra. 99 anos, Deus chega a esse homem e diz assim: Abraão, daqui a 1 ano, a tua esposa vai segurar uma criança. Irmãos, vá para a Bíblia investigar. Se eu estiver dizendo alguma coisa errada, você vai e corrige pelas Escrituras, que minha mente é falha. Teve uma coisa que eu percebi lendo esse texto a semana passada, e já tinha lido tanto e não tinha percebido isso. Quando Deus diz a Abraão que ele ia ser pai, ele ri. E quando Sara escuta esta palavra de Deus na tenda de Abraão, ela também ri, só que ela ri por dentro. Abraão, ele ri na presença do Senhor. E Abraão diz assim: rapaz, eu velho, você, pai. Deu aquela risada. Mas a risada de Sara inquietou o coração de Deus. Duvidosa. Sara riu, e aí o Senhor disse assim: por que ristes, mulher? Ele disse assim: Senhor, não ria, certamente você riu. Deus vê, Deus conhece o meu coração e o seu coração. Por isso que é soberania de Deus. E Deus diz para aquela mulher: será que por acaso tem alguma coisa demasiadamente difícil que eu não possa fazer? E nasce Isaac. A Bíblia vai mostrar para nós, irmãos, que essas famílias viviam seus conflitos diários, como nós vivemos os nossos. A ponto de Agar ter sido expulsa da convivência entre eles. O próprio Deus tinha propósito nisso. Quando Sara diz assim: olha, manda essa mulher para fora do arraial e ela não volta mais. Solta no deserto que ela vá a ermo e se morrer não faz diferença. Literalmente foi essa a fala de Sara. E a Bíblia diz que Abraão se entristeceu porque era filho dele. Ele não amava Agar, mas ele amava Ismael. E Deus diz assim: Abraão, faz como tua mulher está mandando. Observe, irmãos. Às vezes é necessário nós homens termos submissão às nossas esposas. Mas às vezes, quando essa submissão não é equilibrada, nasce Ismael. Tem hora que nós temos que ouvir a esposa, mas tem hora que nós temos que chamar a nossa responsabilidade de sacerdote da casa e dizer assim: é assim e ponto final.
Abraão, se ele creu em Deus, o que é que ele devia ter feito? Não, Sara, não é assim não. Deus vai mandar, vamos esperar. E é importante, irmãos, nós entendermos isso, porque a Bíblia vai dizer que Abraão ele foi contra a esperança. Eu já vi muitos crentes dizer, a esperança é a última que morre. Abraão disse diferente. Essa esperança acabou e eu continuo esperando em Deus. Mas mesmo esperando em Deus, pela fragilidade, ele se deitou com Agar. A história segue, irmãos. E eu não quero relatar aqui o que aconteceu com Agar. Mas eu gostaria que você lesse. O propósito de nós estarmos nessa noite aqui, e você que vai estar vendo essa reflexão, é animar você a você ser consolado pelas Escrituras. Como a irmã testemunhou aqui, que nesse período ela foi consolada por um versículo que a gente já tinha lido tantas vezes. Já tínhamos citado tantas vezes. E deixa eu ir mais além do que a irmã falou. Sabe o que é que Deus está dizendo ali naquele salmo? Deus está dizendo que eu não preciso correr atrás das bênçãos dele. Davi sabia disso. Abraão sabia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para mim e para você nessa noite. Nós não precisamos correr atrás das riquezas, nem da provisão, porque o Deus tem os seus celeiros cheios e ele provê maná todos os dias para mim e para você e nunca vai faltar, porque Deus é fiel. O homem mais rico na face da terra, ele disse que é vaidade e correr atrás do vento. Estamos correndo atrás de quê, irmãos? Quanto mais a gente acumula, menos a gente consegue guardar. Quem ontem ganhava 2, hoje 4 não está dando. E amanhã, se ganhar 15, não vai dar. Porque eu preciso colocar o filho na escola particular, preciso botar na aula de balé, na aula de judô, preciso botar no curso de internet, e preciso. Necessidade vamos ter sempre. Preciso trocar o carro, preciso reformar a casa, e preciso comprar mais roupas, necessidade nós vamos ter sempre, irmãos. Por isso que o Senhor disse para mim e para você, não andeis inquietos, porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam. E a bondade e a misericórdia do Senhor vão seguir vocês. Abraão sabia disso antes do Salmo 23 ser escrito. E é interessante, meus amados irmãos, que Sara, ela morre com 127 anos. Abraão com 175 anos. Depois do seu chamado, Deus deu 100 anos. E o texto vai dizer, leia na sua Bíblia em casa, que Abraão morreu em ditosa velhice. Sabe o que significa isso? Ele experimentou o que Moisés não estabeleceu ali no Salmo 90. Veja, a nossa vida, eu estou com 55 anos. Pelos relatos bíblicos, eu tenho mais 15 para aproveitar bem. Se eu não estragar a minha vida. Se eu dormir regularmente. Se eu não comer a maioria das coisas que são danosas para mim. Se eu tiver uma vida. Olha, irmãos. Alguém estava dizendo para mim há poucos dias atrás. Né, tem as medicações, está ajudando muita gente. Mas tem uma medicação natural que pode ajudar a mim e a você. Sabe o que é? Sol. Leva sol. Imuniza a gente. Fortalece o nosso corpo. E veja, na contramão disso, os governos estão dizendo, fique em casa enfurnado. E o que é que acontece com a gente em casa enfurnado? A nossa imunidade, ela cai. Por quê? Porque psicologicamente a nossa imunidade funciona pelo psicológico também. Não é interessante isso? Há mais probabilidade de morrer quem está em casa enfurnado do que quem está no meio da rua andando, até sem máscara. Está comprovação científica. E esse homem morreu em ditosa velhice. Mas antes de morrer, ele providencia uma esposa para Isaac. O Deus de Abraão e o Deus de Isaac. E é maravilhoso, irmãos, porque a história de Isaac começa numa cena surpreendente para a gente. Pelo menos para mim. Porque Abraão diz assim a um servo dele, olha, vai na minha parentela, entre os meus. Deus vai mostrar uma mulher para meu filho, que eu não quero meu filho casando com uma mulher profana. Eu quero que ele case com alguém da nossa linhagem. E o servo de Abraão diz assim, meu senhor, como é que vai ser isso? Esse vai.
Vai que Deus vai providenciar. A bondade e a misericórdia do Senhor vai te acompanhar. E na hora que você encontrar essa mulher, você deixa de ser escravo meu. Você é um homem livre. Já viu que recompensa? Irmãos, a Bíblia diz que Abraão, Isaque e Jacó eram poderosos. Financeiramente, militarmente. Mas eram fracos. Como eu e você. E Deus, ele não se surpreende com essa fragilidade nossa. E a Bíblia diz que esse servo de Abraão foi para o lugar que ele especificou. E quando chega lá, veja, o que é nós entendermos Deus na sua soberania. Esse servo chega, senta, leva 10 camelos com presentes, que era o dote, e ele faz uma oração, e ele diz, Senhor, se sair da tela não tem nenhum problema. Senhor, me ajude nisso. Porque olha aí, o estreito que eu estou. Eu queria fazer um pedido, Senhor. Que o Senhor mostrasse a mulher. Que eu sou fraco. Eu posso me enganar. Então o Senhor faz o seguinte. A mulher que o Senhor quer para casar com esse menino. O Senhor diz a ela, no coração dela, para ela me dar água. E além de me dar água, também dá água aos camelos. Quando ele termina de falar, quem chega? Rebeca. Com seu cântaro. Tira a água e dá para o servo de Abraão. E ele fala quem ele é, de onde ele vem e por que ele vem. E aí ela também faz o quê? Ela vai dar água. Ele não diz a ela. Ela vai dar água a 10 camelos. Minhas queridas irmãs, prestem atenção. Citação de provérbio, mulher virtuosa, quem achará? Rebeca. Era virtuosa, mas era fraca também, como você, minha irmã. Rebeca dá água a 10 camelos. Você sabe qual é a média de consumo de um camelo? Quanto ele bebe? 250 a 280 litros de água, numa golada só. Multiplica por 10. Essa mulher simplesmente, ela botou o abastecimento que nós temos aqui de 2.000, de quase 3.000 litros. Essa mulher deu aos camelos. Vê você com um cântaro, carregando 3.000 litros de água para dar água a camelo. E sabe onde Abraão mandou buscar uma esposa para Isaque? Na parentela. Sabe o que o pai de Rebeca era? Irmão de Sara. Labão. Ele era irmão de Sara. E observe, irmãos, a história se repete com Isaque. A Bíblia diz que Rebeca era formosa, lindíssima. E deixa eu dizer uma coisa para você. Abraão fez isso por 2 vezes. Mandou a mulher dizer que era irmã dele por 2 vezes. De uma vez, ela se deitou com o homem. Mas da segunda vez, antes dela se deitar, Deus disse assim, ó, toque nessa mulher e eu vou entrar com praga entre vocês e esterilidade. Não nasce nada. Foi outro rei. E esse mesmo rei, quando Isaque vai ter com eles assim, ó, Rebeca, presta atenção. Você é muito linda, minha filha. Então diz que você é minha irmã. Com quem esse menino aprendeu? Ensina a criança e quando crescer não se desvia. Isaac fez a mesma coisa. E observe que o rei, quando olhou para ela, disse, rapaz, que menina. Só que antes dele tocar em Rebeca, o Senhor advertiu, disse assim, não faças isso, que ela é mulher casada. E ele vai até Isaac e disse assim, como é que você faz isso, rapaz? Fragilidade humana, irmãos. A história de Isaac, a história de Abraão e a história de Jacó tem algumas coisas que são idênticas. Por exemplo, eles se casaram todos 3 com mulheres que não podiam gerar filhos. Sara era estéril. Sara quis entrar com providência. A Sara disse assim, olha, eu quero um filho. E Abraão disse assim, ó, está comigo, não, é com Deus. Mas Isaac fez diferente. Isaac, quando percebeu que Rebeca era estéril, Isaac orou incessantemente a Deus para Deus abrir o ventre de Rebeca. E Deus abriu. Sabe quantos anos tinha quando Isaac casou com Rebeca? 40 anos. Quando foi que Deus abriu a madre de Rebeca? Ele estava com 60 anos. 20 anos. Eu quero fazer uma pergunta, até você que está nos vendo aí em casa, vai estar vendo, né? Você está orando, fazendo um pedido a Deus? Levanta a mão aí, quem está orando, fazendo um pedido a Deus. Tem alguém aqui que está orando? Você está disposto a esperar o tempo que Isaac esperou?
Eu estou disposto a esperar. Porque Deus está dizendo que a bondade e a misericórdia dele vai me seguir. E nós vamos, no final desse culto, cantar que nós não vamos morrer enquanto o Senhor não cumprir aquilo que ele prometeu. Quem está dizendo isso? A palavra de Deus. Não sou eu. Eu não vou morrer enquanto o Senhor não cumprir aquilo que ele prometeu para mim. Quando cumprir aquilo que ele prometeu, veja, Abraão morreu, Isaac morreu. E aí, irmãos, nós vamos ver algo que nos traz uma compreensão mais clara de quem é Deus. Veja, Abraão falhou, Isaac falhou. E a Bíblia vai dizer que Isaac, Deus o abençoou de uma maneira extraordinária, que ele ficou não rico, riquíssimo. E tem um detalhe na história de Isaac, observe. Os filisteus viram Isaac prosperar. Sabe o que eles fizeram? Eles taparam os poços que Abraão cavou. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus quer fazer você prosperar, não tem quem impeça, porque Deus está agindo na sua vida e na minha vida. Tampar os poços. E o que foi que Isaac fez? Abriu outros poços. E todo poço que esse menino abria, dava água. Vazão com fartura. Eu me recordo que alguns anos atrás nós compramos um terreno na zona rural. E quando nós estávamos lá, compramos uma tira de terra. O terreno todo dá quase 1,5 hectares. Nós temos uma tira lá, de 20 por 60. Às vezes eu ia para o sítio, passava por alguns lugares e a minha esposa, meu sonho, ó irmãos, como Deus tem prazer em nos abençoar. Eu queria que você compreendesse isso. Quando Jó faz aquela declaração, ele disse assim, eu sei, Senhor, o Senhor pode tudo. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, Senhor, me ensine a esperar no seu tempo, porque a sua misericórdia vai continuar na minha vida. E eu cheguei um dia, e aí olhava para um terreno e dizia assim, é esse. Nós tínhamos tudo para comprar, a vontade e o desejo, só faltava o dinheiro. Não é assim, irmã Fátima, às vezes, né? Eu me recordo, acho que Miquel talvez se lembre, né? Eu digo uma coisa para os irmãos, apenas abrindo um rápido parênteses aqui, né? Eu não tenho muitas vaidades comigo, não. Mas um dia, quem sabe, eu posso até comprar um carro zero. Mas se tinha uma coisa que eu gostava, porque eu gostava muito de carro, era nas concessionárias olhar os carros zeros. E a segunda coisa era cheirar os carros. Já viu o carro zero tem um cheiro diferente? Minha sogra foi a única pessoa que enjoou com cheiro de carro zero. Meu sogro comprou um carro zero, fui para Campina Grande com ele, minha sogra disse, eu estou enjoada com o cheiro de carro zero. Foi a única que eu conheço. E às vezes eu ia na concessionária e era bem atendido, e abria, e depois voltava para o meu carrinho. Eu me lembro que uma dessas vezes eu fui para Serra Talhada, Miquel era, não me lembro a idade de Miquel. E Serra Talhada é aquela cidade grande, que você entra no carro, com 15 minutos andou a cidade todinha. E eu passei numa concessionária da Volkswagen, estava lá, um Santana. Santana quanto lá, coisa linda. Né? E eu disse, Miquel, vamos olhar aqui esse carro. Miquel pulou do carro, já estava, vamos assinar o cheque, papai. Não é? E a moça veio, nos atendeu e perguntou se eu tinha alguma preferência e tal. E eu só, né? E aí ele foi, olhou, ele talvez nem se lembre, ele olhou, entrou no carro. A moça passou as opções de pagamento. E, irmãos, eu nunca vi um menino tão feliz naquele dia. Eu não estou me referindo a ele, a mim. E eu me vi dirigindo aquele carro com meus filhos. E depois aí, a luz apagou e eu voltei para a realidade. E eu disse para meu filho, vamos embora, outra vez a gente compra. E o mais maravilhoso foi que na alegria que meu filho entrou, ele saiu. Ele não saiu, pai, mas como é que pode? Não. E aí Deus nos deu esse terreno. Como? Nós compramos, trabalhamos para pagar, né? Deus nos dá, mas a gente tem que trabalhar. E quando eu estava lá, conversando com o pastor da zona rural, dizendo a ele, rapaz, tenho vontade de cavar um poço aqui. Estava eu, mais esse pastor e outro irmão da nossa igreja. E eu disse assim, eu vou cavar um poço que se der água, a gente vai ter água para todo mundo aqui. E uma fala desse irmão me chamou a atenção. Sabe qual foi? Esse irmão chegou e disse assim, pastor, se o seu coração está intencionado nesse propósito, ainda que não tenha água aqui, Deus pode colocar uma via de água nesse lugar.
E aí, meus irmãos, ouvi aquela palavra, né? Mais uma palavra, aí vida que segue, seguir. E algum tempo atrás eu fui no sertão, tem um irmão lá no sertão que ele consegue identificar onde tem os veios de água, né? E ele veio à nossa cidade o ano passado, esteve com a gente lá, e eu disse, Edvaldo, vamos lá no terreno, para você dar examinada. Irmãos, ele pegou umas varinhas lá que ele trouxe, coisa de Deus, né? Como Deus mostra as coisas. E ele botava a varinha, onde tem água, as varinhas, ela cruzava, irmãos. E ele rodou tudinho, e a varinha ficou assim. Quando ele passou na frente da casa do pastor, na linha com o nosso terreno, as varinhas fizeram. Isso aqui tem veio. Aconteceu isso com Isaac. Os filisteus botavam olho gordo, tapava os poços. Isaac cavava, dava água. E os inimigos começaram a ver que quando Deus restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. E não, a nossa boca se enche de riso. Lembra de Abraão? Você vai ser pai. Eita. Irmãos, eu vou ser avô. Amém, irmãos? E o irmão chegou e falou assim, como é que está a experiência? Eu digo, não sei, não chegou o neto ainda. Quem sabe, vem mais de um. Né? Quem sabe, vem mais de um. Quem sabe não está sendo providenciado na nossa casa. Né? Deus sabe. E a mãe de Noemi já teve gêmeos. Né? Quem sabe, Noemi também. Né? E aí, meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não vou fazer nenhuma expectativa em cima dos meus netos, não. Já falei isso. Vida que segue. Quando ele chegar, a vida vai seguir. Vai vir um Natanzinho ou uma Raizazinha, não sei, pode vir os dois. Outro dia eu falei com meu genro disse assim, mas seu Nilson, o senhor não faz ideia o quanto sua filha parece com o senhor. E eu sempre dizia, meus filhos é a mãe pura. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque está aqui, ó, no contexto dessas famílias. Isaac casa, bem casado, é um homem de oração, é um homem temente a Deus, é um homem que honrava o pai, menino obediente. Deus diz a Abraão, entrega teu filho. O que é que faz Isaac? Isaac vai e leva a lenha. Vamos lá, papai. Isaac, menininho, diz assim, papai, está aqui a lenha, está aqui a faca, tá. Agora, onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Era um menino que aprendeu a conhecer um Deus soberano desde o ventre. E Abraão disse para Isaac, Isaac, meu filho, Deus proverá. A misericórdia e a bondade do Senhor vai seguir a gente, não se preocupe não, meu filho. E quando ele chega no lugar onde Deus especificou, ele disse para os seus moços, Abraão diz assim, olha, presta atenção, está aqui nas escrituras. Fiquem aqui, que eu e o moço, nós vamos adorar e voltaremos. Ele não botou singular, botou plural, irmãos. Abraão não disse, eu vou e volto. Ele diz, e voltaremos. A história é linda, irmãos. Que série maravilhosa. Porque quando Abraão está a ponto de obedecer a Deus, sacrificando o que ele mais amava, mais do que a vida dele, eu tenho certeza que se Abraão, Deus tivesse pedido a vida dele, ele teria dado com menos relutância emocional do que tirar a vida de um filho. Nenhum pai, quem é pai sabe muito bem disso, nenhum pai aqui pensa em sepultar os filhos. O natural são os filhos sepultarem os pais. E Deus tinha prometido, eu vou te dar um filho. Agora ele diz assim, me entrega o filho. A loucura de Deus é mais sábia do que a nossa, irmãos. É o que diz as Escrituras. E na hora que Abraão está pronto, Deus brada, Abraão. E o cordeiro estava lá. Porque Deus providenciou todas as coisas. Chega o tempo de Isaac. Quem aqui tem 2 filhos, ou mais de 2 filhos, levante a mão. Olha aí. Vamos aprender com a palavra de Deus, consolo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Isaac orou de maneira intensa, intercedendo a Deus. Senhor, abre o ventre da minha esposa, abre o ventre da minha esposa. Ele não esperou numa serva, ele não foi buscar outra esposa, ele quis com ela, Rebeca. E a Bíblia diz que Deus abre o ventre dessa mulher. E a Bíblia diz que no ventre dessa mulher, 2 crianças foram geradas. E elas começam desde o ventre a brigarem entre si. Está nas Escrituras. E o texto vai dizer que Sara disse assim, mas Senhor, o Senhor me deu e agora estou nessa peleja.
Essa expressão é minha porque é para simplificar, mas Sara diz isso. E o Senhor diz assim, olha, eu tenho um propósito nisso. E veja, desde o ventre, por isso que eu estou dizendo a você, Jacó foi um dos homens mais injustiçados na história narrada equivocadamente das Escrituras por muitos pregadores. Jacó foi chamado de trapaceiro sem nunca ter sido um trapaceiro. Vá no texto, Deus diz à mãe, eu tenho propósito, e o mais novo, ele vai dominar sobre o mais velho. No ventre. Os dois nascem, parto normal, maravilha. Primeiro sai quem? Esaú, cabeludo, cheio de pelos. Aquele menino elétrico. Mas quando Esaú está saindo da barriga da mãe, o texto diz que Jacó vinha segurando o calcanhar do irmão. E aí você traz a sua compreensão, como você entender. A Bíblia não vai dizer isso. Porque eu vi um pregador dizer assim, era como se ele estivesse puxando o irmão para dentro da barriga. O texto não vai dizer isso. O texto vai dizer que ele saiu também segurando o calcanhar do irmão. Só o que o texto vai dizer. E aí, meus amados irmãos, a vida segue. E tem um detalhe que vai fazer toda a diferença na vida desses dois rapazes. E o primeiro detalhe, sabe qual é? A diferença entre eles, mesmo sendo gêmeos. Esaú era peludo, Isaac não tinha pelo nenhum. Esaú era aquele camarada cheio de energia. Isaac era aquele... Jacó era aquele menino caseiro. Aquele menino que mamãe dizia assim, meu filho, vem cá. Ele já estava chorando perto de mamãe. E tem um detalhe que é dito no texto, é que Isaac amava mais a Esaú. E Rebeca amava mais a Jacó. Meu irmão, minha irmã, nunca permita que seu coração se incline a isso. Se Deus te der 2 filhos, 10 filhos, 20 filhos, ame. É bem verdade que alguns filhos, eles são mais agradáveis no cuidado. Tem outro que dá mais trabalho. Mas isso não significa que você tem que fazer distinção. Eles fizeram. Por quê? Porque eram fracos como eu e você. Eu conheço uma senhora que ela dizia constantemente que amava mais os filhos do que ela mesma. E um dia essa pessoa ficou muito constrangida comigo, que eu disse, minha irmã, tenha muito cuidado com esse excesso de amor que a irmã pode morrer. E tinha um provérbio que ela dizia que eu não esqueço dela. Veja, quem beija meus filhos, beija a mim. Significa que quem amasse os filhos dela era amado por ela ou amava ela. Quem aborrecesse os filhos dela também estava comprando briga com a cascavel. Tenha muito cuidado. Irmãos, amor ajuda, mas o amor excessivamente doentio adoece. Foi o que aconteceu. Isaac gostava de Esaú, porque Esaú era aquele cara que ia caçar, trazia comida, fazia churrasco. Isaac no boi brasa aqui, se lambuzava. O texto vai dizer que ele gostava da churrascada que o filho trazia. Já Jacó era aquele menino vegetariano da igreja adventista, né, que só comia tomate, aquela coisa toda. Os dois vão crescendo. Jacó desejava a primogenitura. Por quê? Porque ele queria ser rico, irmãos. Porque ele queria ser poderoso, ele queria ser reconhecido. De modo nenhum. E Jacó era um filho temente e obediente aos pais. Esaú, não. Esaú nem temia a Deus e nem honrava os pais. Para começar, o primeiro casamento dele foi bígamo. Casou com 2 mulheres que tiraram o juízo do sogro e da sogra. Está aqui nas Escrituras. Esaú casa com 2 mulheres que foi a angústia, o desgosto no coração de Isaac e Rebeca. Má sorte dupla. Enquanto Jacó era o orgulho da mãe. E um dia Esaú vem da caçada, com fome, não pegou nada. E Jacó está em casa, faz aquela comidinha básica, escondidinho, né?
As irmãs gostam muito de fazer escondidinho, né? Uma vez eu cheguei em casa, minha esposa falou, até escondidinho. Eu digo, o que é que tem? Não tem nada, só está escondido. Se achar alguma coisa, já é privilégio. Né? Esse prato escondidinho foi invenção quando a coisa está pouca. Porque faz o prato, bota alguma coisa no meio, quem achar foi para o contemplado, quem não achar, então está lá. Jacó fazendo um escondidinho. E Esaú chega e diz assim, me dá um pouco dessa comida. Esse eu? Não. Modo nenhum. Eu posso até te dar, mas você me vende sua primogenitura. E Esaú, ele menospreza a bênção espiritual pela bênção material. Preste atenção nisso. Ele diz, eu estou morrendo de fome, vou estar me preocupando com primogenitura. Está vendido. Está no texto. E observe que mais adiante, Esaú vai dizer que o irmão era um trapaceiro, um enganador. E ele não foi enganador. Ele vendeu. O meio era esse para ser abençoado? De modo nenhum. Deus sabia o meio, mas Deus tinha um propósito e Deus permitiu. Apesar da ação, Deus permitiu e Ele transformou essa ação no seu propósito maior. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Eu não entendo Deus, eu não compreendo Deus. Não sei se você compreende ou não, ou se você vai viver lutando para entender Deus. Eu falei aqui em um culto anterior, né, alguns dias atrás, eu me envolvi numa colisão frontal com o meu carro. O rapaz que colidiu juntamente comigo, chegou e disse assim, eu estou numa prova com Deus, eu não entendo Deus. Eu digo, se você não entende, muito menos eu. O que é que tem a ver com sua prova? Consertei o carro, está aí, rodando, né? Aí a roda ficou troncha, está caolho, tem um farol, outro não. Pelo menos onde eu paro, sei que é o meu, né? E nós fomos ontem, eu e meu filho. Eu me recordo que o irmão Rogério disse assim, pastor, tenha cuidado lá no trecho. O problema não é o trecho, irmãos. Já fui lá novamente e entrei no mesmo trecho. O que aconteceu, aconteceu. Eu entendo Deus, não entendo. Foi falha minha, foi falha do rapaz, não sei. A falha foi nossa, aconteceu. E o prejuízo chegou numa hora que eu estava precisando muito de recurso. E ontem, quando nós estávamos vindo, o acidente quase se repete. Só que ao contrário. E era um Corsa também. O rapaz está vindo na direção que eu ia, no acidente, e eu estava vindo no sentido que ia outro carro. E ele fez a mesma manobra que eu fiz. Ele entrou, só que eu vinha devagar. Então eu parei o carro. O outro não deu tempo de parar. Ele vinha rápido demais. E na hora, meu filho disse, pronto, foi assim que aconteceu. O rapaz ligou a seta e foi entrando. Uma fila de carro na frente. E eu vinha sentido contrário. Quando descobri na curva, estava lá o cabo entrando. Aí eu, pode passar. O problema não é o lugar, irmãos. Nós temos que entender o propósito. Aí a gente vai viver mais tranquilo e menos inquieto. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Isso não funciona, irmão. Com Deus não funciona. E deixa eu dizer uma coisa para você. Houve um tempo que alguns pregadores diziam assim, olhe, não pergunte a Deus por quê. Jesus perguntou. Deus meu, por que me desamparasse? Você pode perguntar por quê. Pergunta por quê mesmo. Não tem nenhum problema. Deus não se incomoda com isso, não. Por quê? O texto, irmãos, é maravilhoso. A série é fantástica. E não é nem Netflix. Mas eu queria que você, em casa, pegasse a sua Bíblia e lesse lá. Gênesis 12. Chamado de Abraão. Gênesis 13, 14. A vida familiar de Abraão. Abraão pai. Abraão no cotidiano. Abraão enriquecendo. Olha, irmãos, as pessoas davam riquezas a Abraão. E Abraão, onde ele botava a planta do pé, Deus fazia prosperar. Por quê? Abraão é melhor do que eu e você? Não, porque Deus prometeu. Abraão, eu sou teu escudo. Eu sou tua garantia. Olha, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. Eu, na minha insignificância, na minha caminhada com Deus. E às vezes tenho aprendido até com ímpios. Eu vi duas falas de ímpios, que Deus falou comigo através, é a jumenta de Balaão falando. E uma delas sabe qual foi? Estava na oficina um dia, o camarada chegou e disse assim, olha, eu aprendi uma coisa. Ele não disse que era crente, não disse que foi na Bíblia. Disse, eu aprendi uma coisa, é andar com a minha mão assim. E quando ele disse isso, eu digo, rapaz, estou curioso para saber o que é isso. Ele sabe por quê? Porque eu com a mão assim, quando cair qualquer coisa, ele não falou de bênção,
Qualquer coisa, alguma coisa fica. E o que cair das minhas mãos é porque, e aí foi quando ele falou em Deus. Deus está usando as minhas mãos para abençoar outro. Mas eu não quero minha mão assim, porque eu não vou segurar nada. Foi um ímpio falando. Não era um crente não, irmãos. Como é que está a sua mão? Minha mão. Tem sido generoso? A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Abraão fez foi entregar o dízimo a Deus. A um sacerdote. Sabe qual foi a primeira coisa que Jacó fez quando ele teve um encontro real, que ele viu que o céu reina? Ele disse, se o Senhor for comigo, ele vai ser o meu Deus. E tudo que Deus me der, eu vou entregar o dízimo. Está aqui nas Escrituras. Com quem esse menino aprendeu? Com o pai. Quando Abraão entregou o dízimo, Isaac não tinha nascido. Jacó não tinha nascido. Mas Abraão, ele entende que tudo é de Deus. Irmãos, quando a gente entende que tudo é de Deus, a gente não tem dificuldade de ser generoso. Inclusive para com Deus. Mas quando nós não entendemos isso, então nós nos tornamos o quê? Amantes de nós mesmos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a Bíblia vai falar de devorador, você sabia que o devorador ele tem identidade e CPF? O maior devorador na minha vida, na sua vida, sabe quem é? Você mesmo, eu mesmo. Quando eu compro o que não preciso, com dinheiro que não tenho, para impressionar quem eu não conheço. Quantas coisas nós temos em casa que a gente não precisa, irmãos? Somos o maior devorador. E Deus diz assim, eu vou repreender o devorador. Observe, quando a gente entende, a igreja primitiva, quando a gente entende que tudo é de Deus, a igreja primitiva diz que os irmãos pegavam as coisas, vendiam e levavam para a igreja. Havia generosidade, e o texto vai dizer lá em Atos que não tinha necessitado na igreja, tinha necessidades. Por quê? Porque a igreja estava suprida, quando chegava a necessidade, havia provisão para aquelas pessoas. Eu gostaria de seguir com a história, mas eu gostaria de voltar para o texto apenas no verso 6, que diz assim, e creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que significa isso, irmãos? Pelo menos, eu encontro duas respostas para a minha pergunta nessa realidade. Primeiro é Deus, ele ser imutável naquilo que ele é. Nesse texto que nós lemos, se você seguir Gênesis 15, siga o texto, você vai ver que Deus diz assim, olha, Abraão, eu é que estou prometendo o que eu vou fazer, e não é só na sua vida, eu vou fazer na vida dos teus descendentes. Quem te abençoar é abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, porque eu estabeleci isto na sua vida. Mas eu vou fazer isso na 4ª geração. Deus realiza o seu propósito pleno na vida do povo dele na 4ª geração. Então Deus é imutável, irmãos. Quando Deus fala uma coisa, Deus ele honra. A palavra que sai da boca dele não volta vazia para ele. Ela cumpre aquilo que o Senhor designou com o seu propósito. Por isso não adianta alguém se levantar com o olho gordo, não adianta alguém lançar maldição. Lembra de Balaão? Eu não posso amaldiçoar, porque Deus foi quem abençoou. Por 3 vezes. E às vezes eu fico pensando como é que tem crente que tem, se passar num canto e ver um despacho, ela rodeia. Crente ainda com traumas nesse sentido. Não está acontecendo alguma coisa, né, irmãos? Vez por outra, eu e você passa por isso, que somos fracos. A expressão é essa. Eu me recordo que quando o Rogério foi rebocar o carro, né? Peguei chave lá, desmanchei o carro todinho para pelo menos trazer rebocado. A gente estava lá, no tempo que eu estava desmontando, teve quase mais 3 acidentes ali. E no tempo que a gente estava puxando o carro, quase tinha um. E o Rogério disse assim, rapaz, esse lugar aqui é mal assombrado. Não tem isso, irmãos.
Preste atenção. Essa palavra desse Deus diz para mim e para você que nenhuma arma forjada, ela me atinge, porque Deus é meu escudo. É assim que funciona. Não prospera. E eu quero parar aqui na vida de Isaac. Porque no próximo momento, nós vamos estar meditando sobre o Deus de Jacó. E aí, pelas Escrituras, você e eu precisamos corrigir. Eu já corrigi. É esse entendimento equivocado que foi dito a Jacó, né? E aí entrou um adágio popular na história desse homem. A primeira impressão foi a que ficou. Porque da história de Jacó, o que mais se conhece é que ele enganou o pai. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o significado do nome Jacó? Não é trapaceiro. O significado do nome dele é usurpador. Você sabe o significado desse nome? Deixa eu ir para a fala de Jesus. Ou pelo menos a fala de uma das cartas com relação a Jesus. Desculpe a correção aqui. Porque vai dizer o seguinte: sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Ali estava falando de Jesus. Ali estava dizendo que Jesus era um trapaceiro. O que significa a palavra usurpar? É eu tomar o lugar de outro. E isso Jacó desejava. Ele queria o lugar do irmão. A primogenitura, pela legalidade, era para ele. Esaú. Jacó disse: eu quero essa bênção. Então, só para a gente entender, irmãos. As Escrituras nos consolam quando a gente entende o texto pelo contexto. E eu queria dizer para você nessa noite, como tenho dito para o meu coração, eu não vou correr atrás das bênçãos. Porque eu sei que elas vão alcançar a mim. E vão alcançar você. Paulo chega a dizer que Deus nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. Alguns dias atrás eu estava lá no sítio. E pela fé estava olhando uma casa lá construída. O pastor Jesus está voltando. Enquanto ele não vem, eu vou construir a casa. E eu digo uma coisa para os irmãos. No dia que nós construímos aquela casa lá, toda a igreja está convidada. Nós vamos ter um churrasco lá. Carne sem osso, tripa no espeto. Para todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus disse a Abraão duas verdades. A primeira verdade, sabe qual foi? Abraão, eu vou te abençoar. Mas em seguida Deus diz a esse homem: seja você uma bênção. Como é que você é bênção, irmãos? Você precisa aprender. Eu estou aprendendo. Eu e você precisamos aprender. A segunda coisa que Deus vai dizer a Abraão, e isso foi muito confortador para ele, sabe qual foi? Anda em minha presença e ser perfeito. Irmãos, como é que alguém fraco pode ser perfeito? Quando ele está sendo aperfeiçoado pela presença de Deus. Sabe o que nos constrange a errar menos? A ser generosos? A abrir a mão à presença de Deus. Sabe o que nos leva a nós desejarmos a casa de Deus, a presença de Deus? Sabe o que nos leva a termos uma vida com contentamento? A suficiência em Deus. No dia que eu fechei meu comércio, depois de relutar com Deus por mais de 20 anos, Deus me chamando para o ministério, eu dizia: Senhor, eu já estou fazendo alguma coisa. Até o dia que Deus falou comigo, como falou com Abraão. E aí, se você crê ou não, também não faz diferença para mim. Estava no meu trabalho, numa quinta-feira, no meu cotidiano. Deus chega e diz assim: olha, você quer continuar aí? Fique à vontade. Você pediu uma independência profissional, eu te dei. Você pediu uma esposa, eu te dei. Você pediu filhos, eu te dei. Você pediu algumas coisas, carro, eu te dei. Porque eu tenho prazer em abençoar meus filhos.
Agora, eu quero te dar uma palavra, um checkmate. Sabe o que é checkmate de Deus? Talvez Deus esteja dando um checkmate para você nessa noite. Se você quer continuar cocheando entre dois pensamentos, como Elias disse a Israel, então se o Senhor é Deus, fique com o Senhor. Se é com Baal, fique com Baal. Mas não fique no meio termo, não. Como Jesus disse para aquela igreja lá. Quem dera você se fosse quente ou frio. Se você quer cochear com Deus entre dois pensamentos, então hoje é um checkmate na sua vida. Porque o Senhor chegou para mim e disse assim, olha, você quer ficar aí? Eu vou continuar te sustentando. Mas disso você não passa. Foi o que Deus falou para mim. Talvez Deus esteja dizendo para alguém aqui também, não sei. Não quero mistificar as coisas. Você quer ficar nessa vida aí, achando que Deus não vai mandar maná e você esconde o maná hoje e amanhã está podre? Você fica. Agora a gente não vai passar disso, irmãos. E quando Deus falou isso, eu não compreendi apenas no material. Sabe por quê, irmãos? Porque eu trabalhava de dia e de noite e nunca juntava nada. Nunca tinha satisfação. Eu começava ganhando 1.000, passava para 2, para 3, para 4 e não dava. Não havia contentamento. Aí foi quando eu lendo as escrituras, sendo consolado, Paulo chega e diz assim, olha, eu aprendi a ser feliz com o que tenho. Você sabe as pessoas que mais estão atravessando esse momento, com quietude em Deus? As pessoas que aprenderam isso. Porque, preste atenção, irmãos. Se Deus quer enriquecer você monetariamente, como Deus fez com esses 3 homens, você acha isso difícil para Deus? E se Deus conhece seu coração e sabe que o seu coração não vai estar nas riquezas, Ele vai fazer isso. Agora, o Deus que conhece o seu coração, o meu coração, e sabe que as riquezas vai servir de laço, como a própria palavra de Deus nos diz, que correr atrás do dinheiro serviu de laço, e esse laço prende, a gente não vai ter. Eu e você pode fazer o que nós fizermos. Não chega. Porque com Deus só tem uma medida que consola o meu e o seu coração. O contentamento. Se o Rogério amanhã vai estar com milhões, amém. E se Deus me quer com menos, amém. Se Deus quer você amanhã, empresário riquíssimo, dono da metade do mundo, amém. Mas se Deus quer você, na vida que você está vivendo hoje, amém por isso. Se Deus quer você na sua casa própria, amém. Mas se Deus quer você no aluguel, você vai viver no aluguel todos os seus dias. Eu gostaria, irmãos, que nós pudéssemos pensar essas verdades das Escrituras. Porque quando Davi escreve o Salmo 23, qual era o contexto que Davi estava? Como é que ele estava vivendo? Cada salmo que Davi escrevia, ele escrevia vivendo uma realidade. Quando ele escreveu o Salmo 3, ele estava vivendo uma realidade. Quando ele escreveu o Salmo 23, ele estava vivendo uma realidade. É simples assim. As pessoas que mais encontraram refúgio em Deus foram as pessoas que compreenderam, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi, como Samuel, como Maria, mãe de Jesus. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Como os discípulos, como Paulo. Irmãos, Paulo era um homem rico e conhecido socialmente e famoso. Ele era um cidadão romano, um homem de posse. A Bíblia não diz a dimensão da posse que ele tinha, mas era um homem bem-sucedido. E Deus chama esse homem em Cristo para esse homem viver uma vida plena no Senhor. A minha graça te basta. Eu gostaria que nós pudéssemos nessa noite examinar os nossos corações. Abraão, Isaac e Jacó não estão entre nós, mas o Deus que usou estes homens está aqui. O Deus que usou esses homens
está no meu dia a dia, no seu dia a dia. Sabe o que aconteceu com Agar quando ela fugia da sua senhora? Deus mandou um anjo falar com aquela mulher. E ela, naquele lugar, sabe qual foi a declaração dela? O Senhor me viu. O Senhor é um Deus que vê. Essa fala se repetiu quando Agar estava no deserto chorando, esperando o filho morrer. Porque a Bíblia vai dizer que Agar se afastou. Abraão sabia que os recursos eram limitados para a caminhada que aquela mulher fazer. A Bíblia diz que ela saiu a ermo, sem rumo, sem uma direção. Acabou o pão, acabou a água do odre. E essa mulher, quando viu que o filho ia morrer, ela deixa o filho e ela se afasta à distância de um tiro de pedra, aproximadamente uma boa distância. E essa mulher chora, urra. A Bíblia não diz o que ela fala, se ela está falando com Deus. Mas enquanto ela está nesse dilema, o anjo do Senhor diz assim: Agar, por que choras? Isso, meus irmãos, é confortador para mim, porque sabe qual é a fala do anjo? O anjo vai dizer para essa mulher: eu ouvi a voz da criança. O Deus que vê está olhando para mim, para você. E essa expressão de Agar não é um Deus que vê apenas a título de conhecer as coisas. Deus vê porque Ele é quem dirige todas as coisas. Por isso que a esse Deus devemos honra e louvor. Essa palavra, irmãos, deve nos confortar a cada dia. Também seu coração que vai estar posteriormente vendo essa gravação. Se atentamente eu ouvir a Deus e as suas orientações, desejar seguir. O hino diz: Deus vai me guardar. E eu não vou precisar viver nessa inquietação pelo amanhã, porque a misericórdia e a bondade do Senhor vão estar me seguindo.